Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe exatamente como trabalha a polícia, como trabalha a justiça, como trabalha o Ministério Público, como trabalha a perícia, que eu costumo dizer que é tão fundamental num assassinato, numa ocorrência qualquer, a perícia é fundamental. Contra provas não há exatamente contestações, como já dizia um jurista. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, temos a honra de receber hoje o querido amigo Roberto Monteiro, que sabe tudo sobre tudo isso que o Lombardi acaba de falar. Olha, e hoje a gente vai cair um pouquinho numa situação que eu considero, já acompanho há tantos e tantos e tantos anos, eu me atrevo a falar muitas vezes que eu considero insolúvel, mas ao mesmo tempo eu não acho que é insolúvel. Eu acho que muitas vezes é falta de muita boa vontade de tudo. Nós vamos falar de uma situação aqui em São Paulo que acabou com o centro de São Paulo, acabou com a tranquilidade das pessoas que moravam no centro de São Paulo, mudou completamente o conceito de viver no centro de São Paulo, que é a Cracolândia. E nada melhor do que o nosso entrevistado de hoje, que é o delegado Roberto Monteiro, que durante alguns anos esteve ali, conhece tudo de Cracolândia, tentou mudar um pouco aquilo, mas chegou num determinado instante que parece que não vai. É isso mesmo? Bom, eu fico aqui, comento com muito carinho o Lombardi, o Percival. O Percival é um amigo de muitos e muitos anos, não vale nem a pena dizer aqui quanto tempo se faz já que nós nos conhecemos. E o Lombardi também, duas lendas vivas aqui do jornalismo do Brasil. Mas Cracolândia, como o Lombardi fez aqui uma introdução muito boa, é um problema que se arrasta há mais de 30 anos aqui em São Paulo. O histórico é bem complexo, mas resumindo, nós perdemos a rodoviária ali de São Paulo, ali no centro, também perdemos o transporte ferroviário e aquela região ali ficou praticamente abandonada. Então deu lugar para que pessoas ali ficassem naquele entorno da antiga rodoviária, depois demolida, da ferroviária, e ali começou na década de 80 o consumo de uma droga avassaladora, que é o crack. Então, a partir desse momento, nós tivemos ali pessoas que viviam naquela situação de consumo do crack, consumo 24 horas dessa droga. Exige esse tipo de consumo gregarismo, que é estar como nós estamos aqui juntos. Ninguém usa crack sozinho na sua casa. Isso é até interessante. E o crack é uma mistura da cocaína, da amônia e também do bicarbonato de sódio. Então é um problema muito longo, de 30 anos que nós temos esse problema em São Paulo, essa questão. E nós, durante 4 anos, quando eu assumi a Seccional Centro, na minha gestão, nós fizemos várias ações ali, Lombardi, para justamente reprimir o tráfico e salvar vidas, salvar almas daquele local. Pois é, Roberto, eu conhecendo bem aquele quadrilátero, eu tenho a impressão que as pessoas que dominam aquele lugar, tem o maior número, são mortos-vivos, espécie de zumbi. Você não tem rumo, não tem direção, não sabe o que fazer. E você fez uma grande operação lá, que calhou de muito sucesso, com a Operação Caronte, que é justamente a mitologia grega, não é? Exatamente, o Como barqueiro. Como que surgiu essa ideia de ligar Caronte a Cracolândia? Bem, Percival, eu recebi essa missão, você sabe bem disso, que é um amigo querido que eu sempre converso e peço também orientações e sugestões. Então, nós recebemos essa missão do governo do estado de então, governador, e todo o staff da segurança pública, de nós estudarmos a fundo o que era a Cracolândia. Então, primeiro passo, mais de 1 ano, um trabalho de inteligência e investigação, Lombardi, que é justamente o espírito, a alma da polícia judiciária, da polícia civil. Muita gente confunde. Acho que a polícia civil tem que fazer aí o policiamento preventivo, ações mais uniformizadas. Não, na verdade é inteligência e investigação. E quando nós fomos iniciar a operação, faltava um nome, Percival. E aí eu sempre decidi em consenso com toda a minha equipe, uma maravilhosa equipe que eu montei na Seccional Centro, e veio a ideia do Caronte. Aí cada um foi dando uma sugestão, e o Caronte justamente é um barqueiro da mitologia grega que transportava a alma
do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Não há nada mais adequado para uma operação como essa, que é justamente salvar, afundar o barquinho do Caronte para que ele não leve mais nenhuma alma desses mortos vivos que você disse para o mundo dos mortos. Então, essa foi a nossa luta. Combater o tráfico de drogas sem trégua, 24 horas por dia, com 2 operações no mínimo por semana e salvar vidas com apoio da Prefeitura de São Paulo e também do Governo do Estado. Agora, o Caronte, para fazer a travessia na mitologia, precisavam dar uma moeda para ele, né? Nos olhos, colocar Nos olhos, né? no olho do morto, né? Nos olhos do morto. Qual é a conexão que você faz entre isso, esse ritual, né? Um verdadeiro ritual, com a Cracolândia? Percival, essa pergunta é maravilhosa, como sempre. Vocês dois são ícones do jornalismo. Na verdade, a moeda, nós descobrimos quais são as moedas nos 2 olhos. São os 200 milhões de reais que uma facção criminosa, e isso nós temos provado, melhor dizendo, em 10 inquéritos policiais, faturava na Cracolândia. Então, Lombardi, muita gente pensa e romantiza, eu falo romantiza justamente porque as pessoas acham que a Cracolândia são dependentes químicos que vendem droga para outros dependentes, dentro desses mortos-vivos que você até colocou, Percival, que tomam conta. Não é verdade. Na verdade, quando você olha de fora, você pensa que é isso, mas não. A Cracolândia tem dono, que é uma facção aqui que domina. Que é o PCC. Eu não gosto de falar, sabe, Lombardi? Sabe por quê? Para não dar ibope para bandido. Mas olha, o Ibope eles já tiveram muito, eu acho. Né? Nessa altura do campeonato, eu acho que quanto mais você mostrar quem é o bandido, fica mais fácil. Eu tomo esse cuidado porque bandido não tem que ter ibope nem ser mencionado. Mas enfim, essa facção que você mencionou, ela é dona da Cracolândia. E por isso faturava 200 milhões de reais. Colocamos policiais ali disfarçados, obviamente, não vou entrar em detalhes porque isso é parte da inteligência da polícia. Com câmeras, microcâmeras iguais àquilo que a Record tem escondidas, e gravamos horas e horas e horas da atividade, que não é só do traficante. Tem o disciplina, tem o travessia Tem que uma levava... hierarquia toda. Toda a Lombardi, levava a droga para aqueles hotéis que haviam em torno ali da Praça Júlio Prestes. Nós tínhamos uma hierarquia toda e, logicamente, quem comandava era a facção por cima de tudo. Aí as moedas, Percival, 200 milhões por ano. Aí fala, o Roberto está dizendo isso. Não, essas provas encartadas em 10 inquéritos policiais que prenderam 196 líderes do tráfico e também foram cumpridos, melhor dizendo, dentro deste inquérito, 122 mandados de prisão e também 81 mandados de busca e apreensão, muitos coletivos, o que mostra a confiança do Poder Judiciário, do Ministério Público, no trabalho da Polícia Civil, especialmente da Seccional Centro. Agora, Roberto, não existe usuário, consumidor, sem traficante. E não existe traficante sem usuário. A impressão que a gente tem é que essa facção estoca as drogas em grande quantidade e reparte. É o que você já chamou uma vez na Seccional Centro de lagarto. O lagarto que faz a venda no varejo. Mas como que funciona isso? Não para nunca. Onde fica estocado? Não dá para descobrir isso pela inteligência? Veja, Percival, ali nós tínhamos na Cracolândia, isso nós provamos, inclusive com imagens, como eu disse aqui, quem assiste a Record sabe que imagem fala mais do que milhares e milhares de palavras. Nós provamos que lá existiam jacarés gigantes, lagartos e lagartícias. Tem vários tipos de traficantes. E nós prendemos todas essas espécimes aí. Na verdade, descobrimos também fora da Cracolândia, fizemos várias prisões relacionadas verdadeiramente à Cracolândia, não em narrativa, de casas-bombas, que nós chamamos, que produz. Agora, Percival, nós sabemos que o crack é um subproduto da cocaína. É o lixo da cocaína misturado com amônia e bicarbonato de sódio. Então, isso se produz muito no Brasil. Agora, há um detalhe. Não se produz cocaína no país. Então, nós temos um problema muito sério quando você fala de pegar a droga, de conseguir combater a origem da droga. Nós temos que pensar em fronteiras do Brasil também, que não é competência da Polícia Civil dos estados,
também não é só da Polícia Federal, e também é de todos, inclusive das Forças Armadas e da população, que deve denunciar. Fronteiras. Exatamente. Então, o trabalho, isso no mundo todo, eu estive agora em Munique, na Alemanha, em outras cidades também, visitando as casas de consumo. Lá o crack, Lombardi, é um problema atual, de 2018, então em 80 também, década de 80, mas de 2018 até agora é uma epidemia de crack na Alemanha, o país mais rico da Europa. Ok, você está ouvindo aqui o delegado Roberto Monteiro, ele foi chefe da Polícia Civil de São Paulo, no centro da cidade durante 4 anos. E todo mundo que se questiona, doutor Roberto, quando vê aquele amontoado de jovens, de pessoas já de meia idade, sem camisa, com camisa, o tempo inteiro com chuva, sem chuva, com sol ali amontoado naquela região. E todo mundo tem sempre uma interrogação: quando termina? Tem um jeito para terminar? Tem um jeito para combater? Como é que ficam as pessoas que moravam ali, moram no entorno, trabalham no entorno? A Seccional Centro fica próximo à Rua Santa Ifigênia. A Santa Ifigênia era um comércio incrível e que, com o passar dos anos, por causa da Cracolândia, tem de ir embora. Os comerciantes, tá acabando. Existe alguma coisa que possa ser feito a longo prazo, mas que se resolva isso? Existe, Lombardi. Veja, eu lá na Seccional Centro, eu fiquei muito próximo da população, dos moradores, e convivi diariamente com aquele sofrimento dos comerciantes também. Conversava muito e também conversava com dependentes químicos, que não são criminosos. Alguns fazem arrastões, praticam furtos, roubos. Esses merecem a cadeia. Agora, alguns não são doentes. Então, eu defendo para lá, primeiro, eu não estou inventando a roda aqui, viu, Percival? Estamos falando aqui de experiências mundiais. Eu visitei vários países, não a turismo, não, mas para visitar essa problemática das drogas, e justamente a receita é a mesma. Primeiro, combate sem trégua ao tráfico de drogas. A viagem mais recente, um mês e pouco, a Alemanha aperta muito. Tem a casa de consumo, mas aperta o tráfico, para justamente fazer o que é a segunda fase, que é salvar vidas, salvar almas. É você tirar essas pessoas ali daquele meio onde elas estão e colocá-las num tratamento, colocá-las numa situação em que haja a desintoxicação delas. E, infelizmente, para o crack não há droga ainda que ajude como existe para a heroína. Na sequência, Lombardi, é uma situação que eu defendo, que é a internação compulsória dos dependentes químicos. Aí as pessoas que estão assistindo podem dizer assim: puxa, mas o delegado é autoritário, não é humano. Ao contrário, eu defendo porque sou humano. Porque muitos daqueles dependentes me chamavam pelo nome, porque eu ficava ali pelo menos 2 vezes por semana ou mais em operações. E eu presente, um delegado de classe especial, com 24 anos de classe especial e 38 anos como delegado, eu presente junto com a minha equipe. Então, eu percebia que aquelas pessoas, Percival e Lombardi, não tinham condições mais de discernir. O que é discernir? De ter um entendimento. Olha, eu estou mal, eu estou como morto-vivo, como o Percival falou, e eu preciso sair disso, preciso salvar a minha vida, não cair nas garras do barqueiro Caronte. Não consegue. Então, pais, parentes pediam, pelo amor de Deus, doutor, faça alguma coisa. E as mãos da polícia são curtas nesse sentido. A prefeitura tem mãos maiores na área social, de assistência de saúde. Nós temos o Hub, agora foi inaugurado há pouco tempo, enorme. O Estado também auxilia, mas precisa de uma ordem judicial com anuência da família e também com indicação médica. Precisa ter essa coragem. Eu tive a coragem, o Percival sabe disso, de enfrentar de peito aberto essa situação. Isso corri risco na minha carreira, longa, mas corri risco. Roberto, por falar nisso, eu gostaria que você falasse sobre a oposição ao seu trabalho. Movimento Cracolândia Livre. Craco resiste. Psiquiatra resiste mesmo, né? Resistente, né? É uma frase... Mas chama Craco resiste, Percival. Eu sei, tinha até um ônibus lá. Exato. Cracolândia Livre, ala psiquiátrica contra as suas ações, alas da psicologia contra o seu trabalho, assistentes sociais contra o seu trabalho, ideologicamente contra, que apenas houve uma dispersão de um lugar para outro.
Como você lidou com tanta oposição assim? Essa pergunta é ótima também, Percival. Eu lidei com essa oposição, primeiro, com a verdade. E segundo, mantendo uma narrativa coerente, como eu disse, também baseada em provas, e fazendo com que a imprensa, Lombardi, tivesse a informação em tempo real. Todas as minhas ações foram muitas, são várias fases, e dentro de cada fase, várias ações também. Então, nós tínhamos ali inúmeras ações, todas foram acompanhadas pela imprensa. Sabe por quê? Não é porque o delegado ou a equipe queria aparecer, os delegados, né, queriam aparecer e a equipe toda, mas porque a imprensa testemunhou tudo que nós fizemos, sem violência, com inteligência policial, usando a polícia judiciária. A lei é fraca no Brasil, precisa mudar a lei penal brasileira, mas ainda temos ferramentas para trabalhar. Então, eu consegui, como eu disse, combater toda essa oposição, especialmente das frentes de esquerda, defensores, melhor dizendo, dos direitos humanos, justamente tendo uma narrativa verdadeira. E conseguimos. E eu penso que eu fechei meu ciclo de 4 anos na Seccional Centro, passando essa sensação de que há solução, Lombardi, que a polícia precisa estar atuante, junto com a prefeitura e o governo do estado. É uma situação que precisa de vários atores para nós resolvermos essa questão, mas principalmente usando da verdade e das ferramentas que a lei nos permite. Fala um pouco aqui a respeito do seu contato diário com mães, com pessoas desesperadas e que procuram a Cracolândia em busca dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus parentes, porque é um desespero incrível. E o que parece que a pessoa, muitas vezes, ela chega até um determinado ponto e dali não prossegue. Como é que era esse contato, esse desespero das pessoas procurando na seccional, pedindo para localizar o filho ou o parente mais próximo? Veja, Lombardi, nós fizemos várias operações na Praça Júlio Prestes, depois na Praça Princesa Isabel. As primeiras, houve um confronto, porque quem incentiva o dependente químico, aquele que é só doente, é o traficante, para atacar a polícia, para praticar aí invasões, arrastões em lojas. É o traficante que incentiva. Então nós tínhamos ali uma animosidade. Depois de algum tempo, eu entrava sozinho, inclusive acompanhado de um policial que está aqui comigo hoje, aqui no estúdio, e tinha outro policial que também me acompanhava, sozinho com a minha viatura, e às vezes descia e caminhava no meio dos dependentes químicos. Como eu disse aqui, Percival, eu era chamado pelo nome. Olha aí o delegado Roberto Monteiro. E eu sempre criei essa relação de confiança com eles também. Nunca foram agredidos, maltratados. Isso quem fala mente, e nós provamos porque a imprensa, na maioria absoluta das vezes, estava presente. Mas as mães vinham falar comigo. Isso me rendeu, o Bate deu o apelido de delegado do povo, porque eu sempre fui muito acessível. Porque meu pai, quando eu ingressei na polícia, meu pai já delegado muito antigo, falou: olha, você é delegado do povo, você é delegado da sociedade, não é autoridade só não. Autoridade é um título, você tem que servir a população. Então, eu vi muita gente, Lombardi, sua pergunta é muito boa, mães pedindo, pegavam no meu terno assim, ou na minha roupa de uniforme da polícia, pelo amor de Deus, me ajude. Aí eu fico perguntando, como que alguém pode se opor à internação compulsória, quando ela é para salvar vidas, para salvar almas, para reconstruir histórias? Isso que eu não entendo. Mas aí, Roberto, a sua colocação é ótima. Agora, a impressão que eu tenho é que as pessoas que estão lá, que não são só de São Paulo, vem muita gente do interior, outros bairros, outras cidades para ficar lá. É o gregarismo, né? A impressão que eu tenho é que essas pessoas são frustradas com a sociedade, com a família. Elas querem anular por completa razão. Por isso não há autodiscernimento. Exato. Agora, eu imagino a sua frustração. Eu lembro que você fez um levantamento. Eu fiquei muito impactado. Que naquelas detenções levadas lá para o distrito número 77... Exatamente. Você constatou que 70% daquelas pessoas que eram levadas lá
para a delegacia da área, tinham antecedentes criminais. É verdade. Isso não é frustrante? Olha, Percival, essa pergunta também é muito boa e muita gente me faz. Se eu não estou enxugando, na minha carreira toda, não é só nesses últimos 4 anos, as pessoas às vezes falam, o Roberto tem uma história muito conhecida nos últimos 4 anos. Não, e você sabe bem disso, que a minha carreira teve várias aí ações que foram também muito importantes e tiveram notícia, foram noticiadas aí. Mas enfim, eu penso que nós fizemos a nossa parte. E mais, essas pessoas vêm de toda parte de São Paulo, porque exige o gregarismo, não se consome, melhor dizendo, crack sozinho. Então, precisa as pessoas estarem juntas. O que eu percebo é que o crack, Lombardi, é mais forte do que a própria pessoa. Então, histórias de vida, eu vi muitas. Minha mãe me abandonou, eu apanhava em casa, eu perdi o emprego, virei... E tinha gente formada, médicos, engenheiros, advogados, pessoas aí que tinham uma colocação muito boa na sociedade. Mas o crack destrói. Por isso, Lombardi, a facção que você mencionou não permite que entre crack nas cadeias. Você sabia disso? Eu sei disso. Não permite, A gente porque sabe. ela corrói a pessoa, fisicamente e psicologicamente. Agora, tem um fato que eu sempre conto, às vezes, dependendo. Eu tive um amigo, jornalista, trabalhou em várias emissoras de televisão, teve um problema pessoal e acabou caindo na Cracolândia. Ele foi para Cracolândia, aí saiu um tempo, voltou para Cracolândia até um dia em que acabou o dinheiro dele, foi para um traficante e o traficante entregou um revólver na mão dele e falou: você quer crack? Pedra, tá aqui, ó. Vai assaltar. Vai assaltar. Uhum. E aí ele disse o seguinte: Deus me iluminou, não era isso que eu queria. E ele tá livre, já faz muitos anos isso. Eu creio. Há muitos anos isso. Porque ele teve vontade. Ele, no começo, a família Pressionava. pressionou e foi internado. Por isso que eu acho assim, se houvesse um movimento, veja a minha opinião, se corrobora com isso. Polícia, que já faz a parte dela, o Ministério Público, o Poder Judiciário, as entidades todas que acompanham isso, fizesse o seguinte: fechasse aquilo, banho em todo mundo, corte de cabelo em todo mundo, roupa limpa em todo mundo e vamos identificar todo mundo. E esse aqui vai ser internado. Mas eu não quero. Não interessa. Porque se perguntar para a família, o que diz a família? Quer, obviamente. E o médico indica. Por que não existe... Claro, tem coisas que muitas vezes você não pode falar. Mas por que não existe esse acordo todo? Porque, no fundo, a polícia vai fazer exatamente o que já disseram. Enxugar gelo, prende, solta, prende, solta, prende, solta. Não, você sabe que a maioria dos presos na Operação Caronte estão encarcerados. Então não é o prende e solta. Nós... Aí, vamos por partes, Lombardi. Primeiro, eu creio na força da fé, da religião, para ajudar como seu amigo foi ajudado. Ele teve aquela visão, teve aquele chamado de Deus e deixou o uso da droga quando lhe ofereceram uma obra. Eu converso sempre com ele. Então eu creio muito na força da fé. Segundo, eu penso que aí você descreveu quando você disse, dá banho, põe roupa, limpa, a casa de consumo na Alemanha. Eu não pude filmar, não é proibido, de fora nem de dentro, não pode se filmar. Mas ali, o Estado, se o dependente consegue comprar a droga, ele vai usar dentro da casa, porque ele tem a seringa para injetar a heroína. Ele tem um cachimbo fornecido pelo Estado para fumar. Só que ele toma banho, ele come, e o médico fala com ele, o psicólogo, o assistente social, ele é induzido a todo momento, ele é identificado, fotografado, a família é procurada, ele é induzido ao tratamento 24 horas por dia. Ele usa a droga, o Estado permite. Então, você descreveu a casa de consumo na Alemanha, que eu também penso que seja uma solução. O que nós temos que deixar, Lombardi, que você falou muito bem, é o mimimi. Sabe o que é o mimimi? É aquele pessoal que não quer nada, quer criticar. Então, a polícia, na minha gestão, e ainda os esforços continuam da Polícia Militar, da Polícia Civil, da GCM, a polícia faz a parte dela, que é reprimir o tráfico de drogas. Eu fui além ainda, tive coragem, Percival.
eu peguei como aqueles mais resistentes, aqueles que não aceitavam nenhum tratamento, nós começamos a fazer o termo circunstanciado de uso de droga, que ainda é crime no Brasil. A droga não foi liberada e oxalá que nunca seja no Brasil, que também é o início de uma perdição no nosso país. Bom, e nós fizemos o nosso trabalho, a prefeitura também se empenhou muito, o governo do estado agora também continua hub de tratamentos, só que precisa, Lombardi, aquele empurrãozinho final. Sabe o que é? Chega de mimimi, vamos ajudar. Se você quer salvar vidas, se você realmente é humano, deixa a ideologia de esquerda de lado e colabore conosco para buscar tratamento e salvação para essas pessoas. Concordo inteiramente, até porque eu estou numa fase que eu acho que esquerda e direita são sinais de trânsito. Exato. São sinais ideológicos. Mas é cartilha, né? Da Agora esquerda você no falou mundo uma inteiro. coisa que me deixou muito impressionado. As pessoas te procurarem desesperadamente, te segurarem pelo paletó. Muitos. Doutor Roberto, pergunto, em face dessa sua experiência pessoal que é muito forte, você acabou ocupando um vácuo, um vazio, que muita coisa deveria ter sido feita antes que você tivesse na primeira seccional de polícia e mesmo durante. Você ocupou um espaço que era necessário ocupar. Cadê as outras pessoas, outras instituições? Percival, dois pontos. Você me conhece há muitos anos, desde o início da minha carreira. Você sabe que eu visto camisa. Você lembra daquele episódio da cadeia do Putin em São José dos Campos? Sim. Que eu passei 2 natais lá e passagens de ano lá para evitar fugas de presos. Então eu visto a camisa. Isso é próprio de mim. Muita gente me questionava, Lombardi, mas você é um delegado de classe especial, como que você está aí na rua? Isso não é para nós. Colegas até falavam, isso não é para nós. Isso diminui a nossa classe especial, que é o topo, como coronel na PM. Eu falei, não diminui. É a minha função. Se eu não estou à frente da minha equipe, o que ela vai pensar de mim? Esse aí ou é um covarde ou é um preguiçoso. Então, veja, eu penso que também, voltando diretamente à sua pergunta, o Ministério Público me ajudou muito, mas muito. O Poder Judiciário também, parceiros, logicamente dentro das suas atribuições, eu não posso falar nada de que não houve ajuda. Aí, que nós falamos, direita, esquerda, sinal de trânsito. Algumas vozes do Ministério Público, isoladíssimas, é que se manifestam. Da Judiciário, não. Do Judiciário não houve. E também nós temos aí nos contrapomos aí a Defensoria Pública, que tem uma visão, eu penso, com todo respeito, um pouco ideológica da questão. Por isso que eu concordo com você quando você fala esquerda, eu falo da cartilha, que é mundial, não é só no Brasil. Mas eu penso que nós temos que nos despir de qualquer ideologia. Nós temos que pensar no próximo, na segurança pública, que está um horror. Isso que eu ia, E não é, a gente vai entrar depois e não é culpa desse campo. governo. Não é, não, você está politizando. Não é politizando. Nós estamos um horror no país todo e na América do Sul como um todo. Aproveitando a sua oportunidade aqui, a gente vai falar um pouco de hoje, que é uma situação que tantos anos que a gente acompanha, eu jamais imaginei que nós fôssemos chegar a esse ponto. O sujeito está assaltando com moto, mostra a arma, qualquer reação, você te mata. Não acontecia isso. Antigamente o sujeito não matava desse jeito. Hoje ele mata. Então... E mata por prazer. Isso. Essa insegurança hoje da pessoa andar com o celular na mão, não pode andar com o celular na mão, você não pode ficar na porta da tua casa, você não pode andar na calçada, você não pode chegar com o teu carro em determinado lugar. Por que nós chegamos a esse ponto? Veja, Lombardi, eu penso, eu entrei como delegado antes de 88, vocês dois se lembram muito bem, que são lendas vivas do jornalismo. Houve uma mudança muito grande. Se confundiu, na minha opinião, eu não tenho razão em tudo, mas a minha opinião pessoal, se confundiu a repressão ao delinquente com a repressão política, que muita gente foi vítima. Tenho amigos, tiveram pais exilados e tudo mais. Houve uma confusão em 88 na construção. E nós tivemos várias situações que a polícia perdeu a sua força. A busca e apreensão, por exemplo. Por que o delegado... Eu assinei muitos mandados de busca e apreensão. Por que não pode mais? Porque a polícia é violenta? Isso é bobagem, é mimimi. E outra coisa que eu penso também, eu não recebo crítica como os colegas da Polícia Militar, a GCM, ninguém critica diretamente a nós
de não trabalhar. Ao contrário, todo mundo reconhece que a polícia trabalha muito. Aí vem o enxuga-gelo, que a gente fala que as pessoas lamentam. Mas o que nós precisamos, Lombardi, no Brasil, Percival, é justamente uma lei penal mais rigorosa. 127 crimes no Código Penal não prevê pena de cadeia. Então o bandido, hoje em dia, ele acha que a atividade criminosa vale a pena. Esse momento é perigosíssimo para qualquer sociedade. Agora, Roberto, diante disso que você colocou, a impressão que eu tenho é que tem muita gente dando palpite sem entender nada, nem de droga, nem de segurança, mas eles se acham intelectualmente superiores, moralmente superiores, querem ensinar a segurança sem nunca ter ido numa delegacia, nunca entrado num quartel, nunca entrado no fórum e nunca ter entrado no presídio. Como é lidar com isso? Os achólogos versus um policial consciente. Olha, Percival, é perfeita a colocação. Eu sempre faço uma comparação. Você não conversa com ninguém que não saiba de futebol, não é verdade? A pessoa escala o time, fala que o técnico está errado, o treinador, que o juiz errou. Todo mundo entende. Polícia é igualzinho. Todo mundo é especialista em segurança. Eu pergunto, você já esteve numa delegacia? Você já prendeu alguém? Você teve num confronto a tiros com marginais? Não, não é? Então você é especialista em o quê, meu amigo? Em nada. E essas pessoas criticam e são ouvidos pela imprensa. Pior é isso. Eu vejo nos jornais, nas TVs, o especialista falando de tal. Eu falei, mas esse cara nunca trabalhou na polícia, nunca fez nada que possa se dizer que é de repressão ao crime, que é muito difícil. É uma linha tênue, Lombardi, que a gente vai e atravessa, porque sempre tem que ser legalista a ação. Nós, em todas as operações da Seccional Centro, que foram várias, não é só a Caronte, não dá tempo de dizer todas, que são muitas, com muitos resultados exitosos, nós nunca demos um tiro. Por quê? A polícia estava mal armada? Não. A polícia não tem coragem de dar tiro? Tem, óbvio que tem. Então, você está treinada para isso. Porque foram bem planejadas, com inteligência e investigação. Pegar o bandido na cama, dormindo, não precisa dar tiro. Então, veja, infelizmente, nós precisamos, como eu disse, uma lei penal mais forte, que atemorize o bandido, para acabar, Lombardi, com esse negócio do cara com a arma. Sempre assim, alta, né? A arma alta, o bandido sempre atira assim. Engatilhado sempre, né? Engatilhada e outra coisa, sem medo de ser feliz, entre aspas. E mais, hoje, o furto, por exemplo, que muita gente me para na rua, Percival, fala, o furto não para, entrar na casa, no apartamento. O furto não dá cadeia. Não dá cadeia, nem o estelionato. Então, Lombardi, crimes digitais, estelionato digital. Não dá cadeia. Que acaba com a poupança dos velhinhos, das velhinhas, Sim. que tira patrimônio das pessoas, não dá cadeia. E a lei da execução penal, só para dar um ganchinho para tem que mudar. Tem que mudar também. Não, eu também concordo. Assim, desde que eu me conheço por jornalista, eu pensava comigo, o dia que o criminoso não temer mais a polícia e nem a justiça, acabou. Tá chegando e é o o que está dia. acontecendo. Eu acho que chegou. Ele simplesmente não dá a mínima. E a gente percebe o sujeito preso no camburão, ele dá risada. Como se aquilo fosse ele fosse lá passar Dá tchau um fim de semana. para as câmeras. Então, mudando a lei das execuções penais, eu costumo sempre dizer na televisão, e falo isso no Balanço Geral, que quem muda a lei nesse país é deputado federal e senador. Eles que mudam, né? Mas nós fazemos a força. Então, apresenta. Só que aí, o que acontece? Chega num determinado ponto, eles não dão a mínima. O projeto vai para um lado e vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. O que fazer? Porque você junta 50 mil pessoas num show de uma banda de rock e não junta 200 pessoas para reclamar. Não há essa tradição no Brasil. Eu penso, primeiro, que a sociedade deve se movimentar, deve exigir, mas de forma pacífica, primeiramente, é óbvio, mas também de forma integrada e buscando para buscar uma solução e com um propósito definido. El Salvador é um exemplo de um presidente da República que falou, chega, basta. O Equador agora está seguindo o exemplo, porque isso tem que vir da sociedade. O político é a caixa de ressonância. Se bem que às vezes Brasília parece que é uma ilha da fantasia em muitos aspectos, mas é uma caixa de ressonância, deveria ser perfeita. O que eu percebo é que a sociedade não aguenta mais o crime e o criminoso. Isso eu ouço todo dia, Percival, na rua. Não dá mais, doutor Roberto, o que a gente vai fazer?
Eu falo, ó, eu faço a minha parte, tenha certeza disso. Agora, diante do que você acaba de falar, que eu concordo inteiramente, vou te colocar uma frase filosófica. Eu gostaria de ver as suas considerações. A força sem a lei é uma estupidez. E a lei sem a força é uma palavra inútil. Exatamente. Essa frase filosófica define muito bem o crime e castigo. E o uso da força que é bíblico. Eu sou evangélico, eu acompanho e leio muito a Bíblia e algumas obras também que são escritas sobre a Bíblia. E a gente percebe que a Bíblia tem vários pontos em que ela fala em crime e castigo. O crime tem que ser castigado, aí vem a força. O Estado tem a legitimidade da força, mas ninguém tem, Lombardi. Por isso que eu percebo com muita apreensão milícias no bom sentido, não a do Rio de Janeiro, pessoas, vamos falar assim, para até não confundir o termo, se juntando, aqueles mais fortes, bombados, para pegar bandidos em vários pontos do Brasil. E esse uso da força é ilegítimo, é perigoso. Agora, a polícia tem que ter a força, justamente quando ela é afrontada, como está acontecendo ali no litoral também, aqui Santista. A polícia militar matou tantos aí bandidos lá, que absurdo. Ué, mas a opção do confronto é do marginal, não é da polícia. Tem a letalidade do criminoso. Exato. Não, e Percival, eu duvido que algum policial, só se for maluco, tem prazer de matar alguém. E eu não conheci nenhum que tivesse, pelo menos que tenha trabalhado comigo. Então, a opção do vagabundo, do bandido, é pela força e pelo confronto. E ele é despreparado. Eu te falei, a arma assim, ele é despreparado, ele não sabe usar a arma direito. Sabe pegar um coitado na moto, um entregador, uma vítima, sabe pegar no carro, matar uma pessoa inocente. E ninguém chora por eles, tá? Ninguém chora por vítima no Brasil. Sim, é verdade. Bandido, nossa, é notícia, é chororô, é mimimi, é blá blá blá. Ninguém chora por vítima no Brasil, Lombardi. Isso me deixa, até peço desculpas pela veemência, mas me deixa isso aí impressionado e pensando que nós temos que mudar. Por isso que é importante olhar nos olhos das vítimas. Eu sempre fiz isso. Nós conversamos aqui com o delegado Roberto Monteiro. Foi uma aula que você tomou aqui, sabe exatamente o que se passa na Cracolândia, o que se passa na região central de São Paulo e a criminalidade, mostrando que cada um tem que fazer a sua parte. Ele faz a parte dele, nós fazemos a nossa e fica para as outras pessoas, os outros segmentos fazerem a parte deles. Até a próxima.